Você aí sintonizado com a gente, seja muito bem-vindo e bem-vinda ao 34º episódio da Rádio Piquete, a crítica do jornalismo político. Meu nome é Hércio Sena, sou professor e pesquisador da PUC Minas e estou acompanhado pelo jornalista e pesquisador José Milton Santos. Olá, Zé. Olá, Hércio. Olá, Ana Maria. E a todos que nos acompanham, minhas saudações. Ao meu lado, temos também a jornalista e pesquisadora e doutora em Ciências Sociais, Ana Maria Rodrigues. Olá, Ana. Olá, Hércio, olá, Zé Milton, e olá a todos os nossos espectadores. Minhas saudações calorosas. Hoje vamos falar de um tema muito explorado na mídia nos últimos dias. Vamos analisar como os principais jornais brasileiros estão cobrindo o conflito entre Israel e Hamas. No primeiro bloco, nós falaremos sobre o enfoque dado ao conflito no âmbito internacional. No segundo bloco, dada a importância do tema, discutiremos a recente repercussão midiática em torno da política externa brasileira em relação ao conflito. E no último bloco, como de costume, teremos o nosso Momento Panfletagem, onde a gente traz dicas de produtos midiáticos e culturais que compõem a cena do nosso país. E não se esqueçam, né, de uma coisa importante, de nos seguir nas redes sociais, no nosso Instagram, que é @Rádio Piquete, o nosso Facebook e também o nosso canal do YouTube. Basta procurar pela Rádio Piquete e ativar o sininho para acompanhar o nosso trabalho. Então, para começar aqui o nosso primeiro bloco, Ana, iniciando esse importante debate, vamos começar a nossa conversa pela origem do conflito. Como surge o Estado de Israel e como que esse conflito com a Palestina, que já dura décadas, se arrasta por décadas, é parte dessa criação desse Estado de Israel. O Estado de Israel, ele foi criado, né, no âmbito da ONU em 1948. Pós-Segunda Guerra Mundial, e se previa também a criação da Palestina, mas na prática a Palestina não foi criada. Então nós podemos dizer que há mais de um século os palestinos têm vivido, que formam um povo, eles formam uma etnia do povo árabe, eles têm vivido em condições miseráveis, em acampamentos, e tanto na faixa de Gaza, na Cisjordânia, quanto também na Síria, etc. Depois de 1948, houve duas guerras entre os árabes, também reagiram, porque Israel tentou anexar parte das colinas de Golã. Então, os árabes fizeram a Guerra dos 6 Dias, em 1967, mas Israel venceu. E depois, em 73, a Guerra do Yom Kippur. Não conseguiram reaver todos os territórios ocupados e, desde então, a luta tem sido muito grande, porque se criaram alguns grupos palestinos para lutar contra esse domínio israelense e, a depender do governo israelense ou não, ser de extrema-direita ou mais democrático, a luta dos palestinos tem sido árdua. Ana, é correto a gente chamar o conflito Israel e Hamas de guerra? Qual que é o problema dessa nomeação? Se for a título de um sinônimo, tudo bem, mas pelo direito internacional, não. Porque guerra, ela se dá entre dois estados nacionais que possuam a estrutura de um estado nacional. Sim. Os palestinos não têm o estado nacional deles. Então, na verdade, é entre um grupo extremista, que é o Hamas, e Israel. E por falar em Hamas, o que é o Hamas que foi responsável pelo atentado de 7 de outubro? O Hamas ele foi criado em 1980 no âmbito da Irmandade Muçulmana, que já estava instalada no Egito. O Hamas é um grupo que ele tem um lado islâmico, religioso, e um lado político, vamos dizer assim. Então, ele tem um segmento lá em Gaza, assistencialista, que presta
assistência à população mais pobre, um braço político, ele governa em Gaza, e um braço militar, do qual saiu esse atentado lá na Rave, em Israel. Bom, o embaixador da Palestina no Brasil, Ibrahim Alzembin, disse que a resolução da ONU previa desde 1946, portanto, 2 anos antes da criação do Estado de Israel, também um Estado da Palestina. Isso não foi feito nesses anos, mas isso também surge nesse momento como uma provável solução para o conflito. Você entende que essa proposta de solução do conflito é viável diante dos atuais acontecimentos? Ela é difícil de acontecer diante dos atuais acontecimentos, porque hoje mesmo foi bombardeado um hospital lá em Gaza. Hospital é considerado uma instituição sagrada para o direito internacional. Foi bombardeada também uma escola. Eu acho que a única alternativa é se criar. Agora, há vários problemas para isso. Primeiro, os países árabes, Arábia Saudita, Egito, eles não estão unidos em defender essa causa palestina, porque alguns desses países estão sendo governados por ditaduras, então eles não esperam ter um país da Palestina democrática perto deles. É uma das causas, inclusive, desse atentado do Hamas, como se fosse um protesto contra esses países árabes que não têm feito muito. Além disso, essa posição colonialista de Israel, ela só tem árbitro para deter Israel. Seria o Conselho de Segurança da ONU, que é formado por 15 membros, dos quais 5 têm poder de veto, e o Alto Comissariado dos Direitos Humanos da ONU, para tipificar o que está acontecendo lá como crime de guerra. Crime de guerra é porque tem genocídio, tem uso de reféns, tudo isso é considerado. E posteriormente, eles serem, tanto o Grupo Hamas quanto Israel, o governo, ser julgados pelo Tribunal Penal Internacional da ONU. Ótimo. Zé, participando aqui dessa conversa também, sobre a viabilidade do Estado palestino, como é que você observa, né, essa movimentação e essa discussão entre os países da comunidade internacional envolvidos? Como Ana Maria já falou, parece que é muito difícil, muito improvável a criação de um Estado palestino. Há quem defenda um Estado binacional, um Estado sob o qual viveriam tanto os judeus quanto os palestinos. Mas isso também é uma proposta utópica, porque Israel jamais aceitaria isso. Até porque, em Israel, os árabes são cidadãos de segunda categoria. E nesse sentido, Zé, eu queria que você comentasse também, porque esse conflito alcançou proporções humanitárias muito preocupantes, né? E nesse sentido, diante da impossibilidade ou dessa inviabilidade de se caminhar para um Estado palestino, como é que você observa o movimento desses atores políticos em torno de uma busca, digamos assim, não utópica em torno desse conflito? Creio que a única solução, além de uma pausa humanitária, como o Brasil está propondo, né, para que as pessoas saiam sem o risco de serem assassinadas, creio que seria a formação de uma força da ONU para fazer a segurança da região. E creio que isso é viável. Ana, e você como é que vê essa questão humanitária e uma possível solução diante desse quadro? Essa questão humanitária tem sido abordada pelos especialistas, existe o chamado direito internacional humanitário. Os chamados, existe uma coisa chamada costumes, quer dizer, cada Estado nacional não deve ultrapassar seus limites. Os limites têm sido ultrapassados a cada dia, né? No momento, eu estou realista e pessimista. Por quê?
porque a criação dessa zona de segurança pela ONU, eu acho uma proposta aventada pelo Zé Milton muito mais provável. Agora, quanto ao Conselho de Segurança da ONU, cada potência ali com direito de veto tem interesses próprios. A Rússia propõe uma resolução, porque ela usou uma expressão determinada, os Estados Unidos vetam. Está sendo muito difícil, a despeito do trabalho intenso que o Brasil está fazendo diplomaticamente. Sem dúvida, a gente está diante de um problema bastante complexo. E como que você vê a posição dos Estados Unidos nesse conflito? Ela estimulou ou ela está buscando também uma solução de paz para o conflito Israel e Palestina? Como é que você está vendo esse processo? Eu acho que no início os Estados Unidos estimularam, dizendo que eles eram aliados, aliados muito próximos, mandando um porta-aviões para a região. Não vamos nos esquecer que eles mobilizaram um porta-aviões para lá, né? Agora, nos últimos dias, dada a gravidade da questão humanitária, o Biden visitará Israel nesses próximos dias e vai certamente pedir recuo do primeiro-ministro israelense. Porque ele, eleitoralmente, ele já não deve contar com apoio maciço da população israelense. Não sei se uma pesquisa momentânea talvez até obtivesse, porque os israelenses estão com muito medo, muito temor, né? Não é pacífico ter um atentado como o Hamas fez, né? O Hamas realmente ele tem que ser responsabilizado por isso. Mas eu acho que agora os Estados Unidos vão ter que fazer o Netanyahu recuar, porque daqui para diante e conflito só vai se agravando, as causas e tal. Então, acho que são posições dúbias. Isso aproxima da sua visão, Zé, em relação a uma solução também buscada com a intermediação da ONU? Eu acredito que parte da solução está dentro da própria sociedade de Israel, onde o Netanyahu é responsabilizado por 85% pelo ataque do Hamas. Inclusive, a própria imprensa de Israel tem sido muito mais dura nas críticas do que a imprensa brasileira. Sim, inclusive o maior jornal de Israel fez... E o mais antigo, criado no início do século passado, responsabilizou Netanyahu pelo ataque. Sim. Sim. Além disso, né, e acrescentando só alguma coisa, que nos últimos meses as leis aprovadas pelo parlamento israelense em relação aos territórios ocupados são muito duras. Então, querendo ganhar apoio político e indo mais para a extrema-direita, o governo ele realmente endureceu o jogo. Bom, nós estamos aqui com uma conversa importante, não temos pretensão de esgotar esse assunto, sabemos da complexidade, sabemos do esforço que a gente está fazendo aqui também para trazer esse assunto de uma forma mais didática e compreensível, mas o objeto nosso é a crítica da mídia. Então, eu venho com a pergunta que não falha em nenhum dos nossos programas. Ana, como você viu a cobertura da mídia brasileira sobre o conflito Israel e Hamas? Acho que a grande imprensa, a imprensa chamada corporativa, ela no início, dado o susto do atentado do Hamas, ela foi bastante pró-Israel. Pelo tempo de exibição das reportagens, dando mais ênfase às informações de Israel, ela foi. De uns dias para cá, dado o impacto humanitário, ela tem enfocado bastante a questão do desrespeito aos princípios básicos humanitários. Então, os repórteres têm abordado isso daí, né? Agora, eu acho que alguns especialistas têm sido entrevistados, o que é fundamental. Agora,
uma situação que me deixou assim muito preocupada na cobertura internacional é porque a cobertura internacional em si mesma ela já é complexa. Uhum. A realidade internacional ela é muito ampla, né? E um jornalista da Bandeirantes, ao entrevistar um professor aqui da PUC, num dos programas, fez as seguintes questões que eu achei equivocadas. Foram elas: se Israel não aniquilar o Hamas, há chance de ele voltar a praticar atentados? Se Israel não vencer o conflito, pode desaparecer do mapa? Hum. São perguntas assim focadas numa lógica do bem e o mal. Um é mal, o outro é bom, e de pouco conhecimento da realidade internacional. Então, eu penso que a cobertura internacional ela tem que estar acompanhada por editores experientes, inclusive, que Uhum. a imprensa brasileira tem, para que não se cometam erros como esse. Eu diria que essas perguntas elas constituem um equívoco. O horror imposto pelo Hamas aos civis israelenses, ele é tratado pela mídia, pelo menos naquilo que eu observei, com um episódio que ocorre no vácuo. Não tem essa preocupação que nós estamos falando aqui com os antecedentes, com a própria situação de opressão sobre a Palestina, que tenta criar um próprio Estado, que tenta ter a sua própria liberdade, a sua própria autonomia, nada disso eu pude observar nessa contextualização. Essa leitura também foi feita por você nessa cobertura, Zé? Pelo que eu tenho acompanhado da cobertura, eu vejo até o dia 14 de outubro, grosso modo, uma ênfase muito maior em tratar do terrorismo, obviamente, Uhum. do Hamas, não do terrorismo israelense. Mas a partir do dia 14, a ênfase passou a ser muito mais na crise humanitária provocada pela invasão. Haja vista editorial do Estadão e o próprio Fantástico do dia 15 de outubro. Você acha que essa inflexão, Ana, da cobertura tem a ver também com a posição dos Estados Unidos, que você mencionou? Não acho que diretamente não, eu acho que não dá para a gente automaticamente fazer essa ligação. Agora, a imprensa, na cobertura internacional, ela tem uma alternativa que ela deveria lançar mão, e nesse conflito eu não tenho percebido muito: fazer infográficos. Faz uma matéria, a imprensa escrita principalmente, os sites, faz um material sobre os fatos que estão acontecendo e apresenta um infográfico contando o início, porque está parecendo o seguinte: o Hamas é um grupo maluco, fez o atentado e agora nós temos que correr atrás dos prejuízos, etc. Não, esse conflito israelense-palestino ele é muito antigo. Então, eu acho que a imprensa ela teria condições, utilizando escrita e dos sites, e também a arte na televisão. Eu me lembro, na Guerra do Golfo e depois da invasão do Iraque, os noticiários de televisão, que eles têm sido mais sucintos nas notícias, mas eles explicavam tudo. Olha, as posições do Iraque são tais, assim. Então, tinha artes mostradas. Então, eu estou sentindo muita falta disso na cobertura atual. Bom, a gente pode continuar esse debate depois, mas quem sabe isso também seja intencional. Mas vamos prosseguir aqui, encerrar o nosso primeiro bloco e daqui a pouco a gente retoma com a discussão sobre a cobertura sobre a política externa brasileira em relação ao conflito. Zé, nos conte como o Brasil está presente desde o início da questão Israel e Palestina e qual a coincidência do momento inaugural com o atual conflito que coloca o Brasil novamente na cena política. O Brasil teve uma presença marcante desde 1948, quando o ministro das Relações Exteriores da época, Oswaldo Aranha, presidiu a Assembleia da ONU que criou o Estado de Israel.
Mas desde então, com exceção durante o período Temer-Bolsonaro, o Brasil sempre defendeu a criação do Estado palestino, mas também defendeu e vem sempre defendendo a manutenção do Estado de Israel. Sim. E a gente pode ver que agora o Brasil está com maior protagonismo porque está presidindo o Conselho de Segurança da ONU, né? Está presidindo o BRICS, está presidindo o Mercosul, né? Então, isso dá uma certa projeção além da experiência da diplomacia presidencial do Lula. Uhum. E com relação a esse atual conflito, o Brasil manteve-se uma equidistância, chamando desde o início, o Lula chamou o grupo Hamas de terrorista. Mas no mesmo pronunciamento, ele defendeu a criação do Estado palestino, né? Uhum. Autônomo e autossuficiente economicamente. Então, a gente pode ver que agora está sendo apreciado no Conselho de Segurança da ONU a proposta brasileira, já que tinha uma proposta russa que foi derrotada, e uma proposta brasileira onde a diplomacia está tentando fazer com que as arestas sejam aparadas e a própria terminologia possa produzir um consenso para que haja efetivamente uma pausa que o Brasil está chamando de uma pausa humanitária, para que possa, né, chegar tanto a ajuda como alimentos, água, remédios aos palestinos, como também possa propiciar a saída da faixa de Gaza daqueles estrangeiros. E o Brasil foi pioneiro em repatriar os brasileiros que estavam em Israel e agora está batalhando diplomaticamente para trazer aqueles que estão na faixa de Gaza. Quais que você identifica, Ana, como as principais ações do Brasil nesse conflito? O que que você tem observado aí como destaque, que tem sido uma prática importante e que tem também servido como uma referência internacional para pensar esse conflito, Israel e Palestina? O Brasil tem trabalhado arduamente por essas resoluções, né, com o seu pessoal diplomático, e essa última resolução que deveria ser votada hoje, o último texto, um dos últimos, né, ainda não temos informação se foi aprovado ou não, mas o Brasil ele conta com um governo que dá valor à política externa, dá valor ao multilateralismo, à autodeterminação dos povos. Então, por isso que ele defende que Israel tenha o seu Estado também. Cada Uhum. povo deve ter sua autonomia, sua autoridade, né? E o governo Lula ele tem dois trunfos, a meu ver. Ele conta com o chanceler Mauro Vieira, que é muito experiente. Uhum. Ele trabalhou também no período da Dilma Rousseff, e com o Celso Amorim, né, que é assessor do presidente Lula para assuntos internacionais. Então, o Celso Amorim tem ajudado muito nos telefonemas para outros embaixadores, para vice-presidentes, abrindo já o espaço para o presidente Lula. Então, eu acho que o Brasil ele está num momento propício, ele já se tornou um protagonista da cena internacional com as viagens anteriores do Lula, e agora tende a contribuir muito, né? Ele não está deixando passar as coisas. Agora, não tendo poder de veto, a resolução ser aprovada não depende dele, exatamente. Mas Uhum. é um trabalho que deve ser muito valorizado, eu acho que por todo mundo que se interessa por política externa e também para que o Brasil atue no exterior. Zé, além dessa engenharia política importante que você mencionou, que Ana também falou aqui, que o Brasil está buscando construir na cena internacional, você mencionou a repatriação dos brasileiros que estão, seja em Gaza, seja
em Israel, principalmente os que estavam em Israel. Eh, Como que você hierarquiza essa ação, né? Qual é a medida, qual é a importância que ela tem na política externa brasileira e qual o peso que você entende que o governo Lula está dando para esse tipo de ação? Se a gente fizer uma comparação, né, durante o governo do capitão Bolsonaro, né, quando tivemos a pandemia e a necessidade de repatriar brasileiros que estavam na Ásia, principalmente na China, o presidente de então se negou a isso, dizendo que ficaria muito caro, que era muito perigoso, etc, tal, tudo mais. Atitude completamente diferente da tomada agora pelo atual presidente Lula, que imediatamente foi o primeiro país do mundo a repatriar seus concidadãos. Foi o primeiro. E sem nenhuma discriminação. Enquanto que alguns países europeus, inclusive a Inglaterra, querem cobrar para repatriar os seus. Então, e agora, os esforços envidados pela diplomacia brasileira, né? Não podemos esquecer que o presidente Lula telefonou para o presidente de Israel, telefonou para o presidente da Autoridade Palestina, telefonou para o presidente do Egito. Ele está fazendo uma costura por cima para conseguir abrir esse corredor humanitário que não beneficiaria apenas brasileiro, beneficiaria pessoas de todas as nacionalidades que estão presentes lá, inclusive os estadunidenses. Sim. Ana, como é que você vê essa política do governo Lula de dar essa prioridade, né? Tem sido uma questão que ele está investindo muito. Qual que é a importância disso? Não só no cenário brasileiro, né? Porque obviamente isso tem uma repercussão positiva aqui, mas qual que seria a repercussão disso, na sua avaliação, no cenário internacional? Olha, o presidente Lula, ele tem falado em vários discursos que ele está preocupado com o povo brasileiro. Eu acho que essa é uma característica de governo democrático. Se o povo está sofrendo em algum lugar, por que não realizar esforços para minorar esse sofrimento? Então, isso é um sinal de um governo que está preocupado com o povo, está preocupado com os cidadãos que estão lá. Né? Embora uma brasileira já tenha morrido lá era refém do grupo Hamas, então mostra um lado democrático. O outro lado que eu acho que é muito importante é para nós cidadãos brasileiros e cidadãs não ficarmos falando assim, o governo Lula, em termos de política externa, ele viaja, ele gasta dinheiro. Não é retórica o que o governo brasileiro está fazendo. O governo brasileiro, através desses representantes, dos seus diplomatas, está trabalhando intensamente, dia e noite. A gente vê através dos correspondentes eles falando. Então, para mostrar que não é uma retórica, não é para viajar, não, é para tentar conquistar um mundo de paz, porque sem mundo de paz vai ser muito difícil viver. Realmente, o século XXI vai ficar muito ruim. E como nós já deixamos claro, o importante, né, a pergunta que não pode deixar de ser feita, Zé, como você analisa a repercussão da posição da política externa brasileira em relação ao conflito? Como é que ela repercutiu na grande imprensa, na imprensa comercial brasileira? Aí a gente teria que fazer essa cobertura processualmente, porque logo no início, quando o primeiro pronunciamento do Lula não cita o Hamas, houve uma crítica muito grande. Por exemplo, o Globo, do dia 12 de outubro, lá em manchete, conflito entre Israel e Hamas atira Lula em um campo minado da diplomacia. O contrário do que nós afirmamos anteriormente. Depois, o Estadão,
no mesmo dia, coloca como manchete: ação do Hamas põe PT e governo na defensiva, que também é o contrário. A diplomacia brasileira tem sido muito ativa. E depois, Lula coloca o Brasil como cúmplice do terrorismo do Hamas, o mesmo Estadão, já no dia 14 de outubro. E a gente vai ver o seguinte: os principais colunistas, comentaristas, o Jorge Pontual, né, ele vai afirmar, né, que o Hamas, ele vai noticiar que o Hamas teria decapitado 40 bebês israelenses, o que o próprio exército israelense desmentiu. Uhum. Nós vamos ver também que o Jorge Pontual defendeu esse mesmo correspondente Jorge Pontual da Globo, correspondente da Globo nos Estados Unidos. Ele defendeu o fortalecimento da ação de Israel contra o povo palestino e, literalmente, não pode haver cessar-fogo, porque Israel não pode recuar. Mas, poucos dias depois, condenando novamente a ação do Hamas, Lula citou literalmente esse grupo. Então, a partir daí, essas críticas cessaram, né? Mas nós vamos ver o seguinte: algumas desinformações. A jornalista Mônica Waldvogel, também do Globo, ela informa que há uma ligação estreita entre o PT e o Hamas. Anteriormente, a presidente do PT, Gleisi Hoffmann, teria pedido ao Hamas, quando o Lula ainda estava preso, que ajudasse a libertá-lo. Todas informações falsas, todas fake news, porque a própria Gleisi Hoffmann, no manifesto do partido lançado, né, em meados de outubro, ela condena explicitamente o Hamas e a ação que ele empreendeu no ataque a Israel. Então, nesse sentido, essas críticas originais, elas vão, de certa forma, desaparecendo, né? E nós vemos que a ênfase começa a ser até um tratamento mais positivo à posição do governo brasileiro no conflito. Mas nós não podemos dizer que essa defesa da causa palestina, feita inclusive por setores de esquerda e democráticos da sociedade brasileira, foi, de certa forma, confundida com a defesa, propositalmente confundida com a defesa do Hamas, e isso, a imprensa, ao fazer isso, ela também não alimenta a desinformação que circula nas redes de extrema-direita que buscam politizar isso de uma forma enviesada, escondendo o real debate em torno desse tema. O que você pensa sobre isso? Eu penso que a mídia comercial ela não pode fazer comentários e tecer editoriais em torno de tópicos. Porque o Lula disse isso, porque a Gleisi Hoffmann e tal. Na verdade, eu acho que estão faltando textos editoriais mais aprofundados. Então, eu acho que não se deve fazer comentários em torno de tópicos. E acho que na cobertura internacional, para que se faça um trabalho de melhor qualidade, o correspondente ele deve usar o seguinte artifício, falar: olha, o exército israelense informou que o Hamas fez isso, isso e isso. Já o grupo Hamas ou a Autoridade Nacional Palestina disse que está. Então, não é assumir a informação pela emissora, não. Atribuir a quem se deve essa determinada informação, porque senão nós vamos cair nisso, quantidade de fake news e aquele provérbio: em toda guerra a verdade é comprometida. Sim. Para se evitar isso,
É fazer isso. O exército israelense informou ontem lá em Tel Aviv e tal. A autoridade nacional, ouvidos, não sei quem, tem que fazer isso e não assumir diretamente. Um compromisso com o jornalismo informativo e factual, né, Ana? Isso, isso. Zé, para fechar aí, o que que você destacaria, né, para a gente fechar esse segundo bloco, o que que você destacaria, então, nessa cobertura para a gente finalizar? Bom, primeiro, nós teríamos que distinguir na mídia essa mídia de mercado hegemônica, a mídia independente e a mídia interativa, que são as redes sociais, né? Uhum. Nas redes sociais, tem havido o predomínio do discurso raivoso da ultradireita, inclusive com muitas fake news, como, por exemplo, que Lula doou terreno mais 25 milhões para o Hamas, Uhum. quando, na verdade, houve essa doação em 2010, mas para a Autoridade Nacional Palestina. Um projeto aprovado pelo Congresso Nacional e depois sancionado pelo Lula, Uhum. com uma série de constitucionalidades. Então, nós vemos assim, já a TV, as TVs, né, independentes, que funcionam principalmente na internet, a TV Fórum. Na TV Fórum tem uma ênfase seguinte: para a grande mídia, uma morte em Israel vale 100 vezes morte na Palestina. Uhum. O professor Reginaldo Nasser, que é um especialista em relações internacionais, disse que a Globo News é o maior foco de fake news no Brasil sobre o conflito Israel-Palestina. E o professor Lejane Miran, ele não aceita nem a expressão guerra e nem o conflito. Ele diz que está havendo é ocupação, está havendo invasão. Não é um conflito entre duas forças simétricas, não. Está havendo é um massacre, na análise dele. E para terminar nosso podcast, nós vamos então para o nosso momento panfletagem. E antes de eu passar a palavra para a Ana, que vai trazer aqui uma indicação também muito pertinente àquilo que nós conversamos aqui hoje, eu vou fazer uma indicação aqui de um outro podcast, né? É o podcast 3x4, que é uma produção do jornal Brasil de Fato. Então, para você que quer um podcast informativo, que também acompanha a conjuntura política brasileira e de um jornalismo sério também, que é o jornalismo do Brasil de Fato, eu indico o podcast 3x4. E para o momento panfletagem, nós também temos uma indicação da Ana, não é isso mesmo, Ana? Trouxe. Acompanhando esse tema, me lembrei muito do livro Esse Desconhecido Oriente Médio, do Mansur Shalita, editora Revan. Mansur Shalita foi um árabe muito destacado, né? E ele, nesse livro, por que se chama Esse Desconhecido Oriente Médio? Porque nós temos uma visão sobre o Oriente Médio de que lá existiram bárbaros e que o povo lá ele não tem a cultura que o Ocidente tem e que não é nada disso. Então, ele fala que nós ocidentais somos muito desinformados sobre o Oriente Médio. E eu acho que é isso, nós temos muitos preconceitos, inclusive. Bacana, Ana. Então, nós ficamos por aqui com mais um episódio da Rádio Piquete, a crítica do jornalismo político. E a gente se despede, Zé. Aos meus companheiros de mesa, Écio Sena e Ana Maria, a nossa equipe de comunicação e a todos que nos acompanham, as minhas despedidas e a expectativa de um breve reencontro. Ana. Também me despeço aqui dos colegas da bancada, da equipe da produção e espero que tenhamos contribuído de alguma maneira em tentar clarear esse conflito que é tão complexo. Obrigado, Zé, obrigado, Ana, obrigado você, espectador, obrigado, ouvinte. E não se esqueça de nos seguir nas redes sociais, no nosso Instagram,
@Rádio Piquete, e também acessar a nossa página no Facebook e, principalmente, nos seguir no YouTube, no nosso canal do YouTube, seguindo a Rádio Piquete, ativando o sininho para receber as notificações e as novas publicações sobre o nosso trabalho. E esse trabalho somente é possível pela equipe valorosa que trabalha conosco. A equipe de pré-produção é composta por mim, Écio Sena, por José Milton Santos, Maria Luísa Guidugli. A equipe de comunicação é formada por Ana Clara Torres Ribeiro, André Fonseca, Maria Luísa Guidugli, Nathalie Fernanda Candeia, João Vitor Plá e Vitor Enzo Rodrigues. A produção é do Centro de Crítica da Mídia, do Laboratório de Áudio e do Laboratório de Audiovisual da Faculdade de Comunicação e Artes da PUC Minas.